como pouco e não emagreço. Isso acontece com várias pessoas. Vamos falar disso? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, eu sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Treino homens acima de 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Quero te ajudar a entender essa questão que chega a ser paradoxal, né? Chega a ser antagônica. Como pouco e não emagreço. Como assim, né? Bacana, né? Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó. Faz assim comigo, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube entende que esse conteúdo é bacana. Ele chama mais pessoas para vir aqui e entender também como é que pode comer pouco e não conseguir emagrecer. Compartilha com aquela pessoa querida que fala para você que come pouco e não consegue emagrecer. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Vamos encher de gente aqui, não é mesmo? Vamos lá, vamos entender isso, né? Como é que pode uma pessoa comer pouco e não conseguir emagrecer? Se, na verdade, para emagrecer, eu tenho que comer pouco? Será? Viu? Você quer emagrecer? Fecha a boca. A gente já ouviu isso várias vezes, né? Você quer emagrecer? Fica sem comer. Isso tá na boca do povo, né? As pessoas falam isso frequentemente. E é isso. É assim que funciona? Vamos entender. Vamos entender tudo isso. Parece uma sina, Eduardo. Parece assim. Parece uma sina isso. Deixa eu te falar uma questão antes. Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95. Imagina quantas centenas de milhares de pessoas eu já ouvi falando sobre isso. Eu já acompanhei, eu já atendi, eu já ajudei a pessoa nesse processo do emagrecimento. Imagina quantas. Foram muitas, muitas pessoas. Então, o que eu vou falar aqui não é o que eu acho, o que eu li no livro. Não estou desmerecendo o livro, por favor. Eu sou extremamente a favor de leitura, de estudo, enfim. Mas o que eu estou falando aqui é aqui, ó. Skin in the game, campo de batalha, atendendo pessoas e ouvindo o que essas pessoas falam. E elas falam exatamente isso que eu estou falando. Parece uma sina. Eu não sei mais o que fazer, eu não consigo emagrecer. É assim, ó, é algo predestinado, sabe? Não dá. Eu já fiz de tudo. Essa é uma frase que eu... Enfim, como assim fez de tudo? Tudo. É impossível, né, a pessoa já ter feito de tudo. Mas lá na cabeça da pessoa, ela fala, né, eu já fiz de tudo. É até uma forma de pesar menos, né? Porque assim, a minha parte eu fiz de tudo e não consigo emagrecer. Então, é só uma questão de estratégia, sabe? É só uma questão de estratégia. Eu já acompanhei pessoas que passaram em outros serviços, né, em outras situações e não conseguiram emagrecer. Vieram emagrecer comigo. A gente não consegue resolver tudo num lugar só. É interessante porque assim, imagina só, você chega no banco, você vai lá digitar a senha. Você digita a senha, dá erro. Aí você digita de novo, dá erro. Você digita mais forte, dá erro. Vai bloquear o cartão. Não adianta, a estratégia está errada. A estratégia está errada. Eu preciso de uma outra estratégia. Eu preciso ajustar essa estratégia. É que a pessoa, ela sente que ela está num beco sem saída. Sabe? Cara, eu me sinto num beco sem saída, porque eu já fiz de tudo. Já fiz exercício, já fiz corrida, já fiz natação, já fiz crossfit, já fiz funcional, já fiz musculação, já fiz dança, já fiquei sem comer, já fiz low carb, já fiz jejum intermitente, já fiz tudo. É muito louco isso, né? E como eu disse, né, esse tempo todo trabalhando com pessoas com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada, eu acompanho a angústia da pessoa que quer emagrecer, que decidiu emagrecer e que fica ali patinando e não sai do lugar. Às vezes, não é nem não sai do lugar, vai engordando.
Ela quer emagrecer, mas ela vai engordando, mesmo sem comer. Bom, o que eu faço então, Eduardo? O que eu faço então? Quem me acompanha aqui há mais tempo, quem já assistiu outros vídeos meus, sabe o que eu falo nesse momento. Em situações como essa, em situações de dor, em situações de machucar, em situações de travamento na lombar, em situações de dor no joelho, situações que eu tenho que resolver, né? Como essa. Como pouco e não consigo emagrecer. O que eu faço? Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Não, o que está acontecendo é que eu como pouco e não consigo emagrecer. Não, isso é o que está aqui na superfície. Eu preciso entender o que está por baixo. O que está na segunda, na terceira, na quarta, na quinta camada. Quer ver? Vamos lá. O que é comer pouco? O que é comer pouco? O que é comer pouco? Porque às vezes eu acho que eu estou comendo pouco, mas não estou. Ok, está certificado, eu estou comendo pouco. Qual é a qualidade do que eu estou comendo? Isso é uma pergunta importante. Qual é a qualidade do que eu estou comendo? É carboidrato de qualidade? É gordura de qualidade? É proteína de qualidade? Esse é outro ponto importante a ser pensado. Pouco quanto? Pouco quanto? Porque quando o pouco para um é uma coisa, o pouco para outro é outra coisa. Pouco quanto? Quanto que é pouco? É uma refeição só por dia? É isso? Ou é bem pouquinho no café da manhã, bem pouquinho no almoço e bem pouquinho na janta? Entende que quando eu falo como pouco e não emagreço, é genérico. Eu não consigo entender isso. Quanto que é o pouco? Qual é a quantidade que eu como de carboidrato? Qual é a quantidade que eu como de proteína? Qual é a quantidade que eu como de gordura? E a qualidade também, que eu falei anteriormente, né? Todas essas perguntas eu tenho que fazer para mim. Todas essas perguntas eu tenho que fazer para mim. Mas, Eduardo, eu não estou entendendo. Você disse lá no começo: meu nome é Eduardo Ayub, eu sou fisioterapeuta, meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, eu sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Eu não vi você falar que você é nutricionista. Não sou nutricionista. E como é que você está falando de alimentos? Como é que você está falando de alimentação? Como é que você está falando de nutrição? Sabe por quê? Porque as pessoas sentam ali naquele sofá, aqui na minha sala. Eu estou aqui na VIP. A VIP é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando aqui por Campinas, te convido a vir conhecer a gente aqui na Rua dos Alecrins, número 555. Ah, Eduardo, mas eu gostaria de ir aí falar contigo. Então você liga e marca um horário. 19, DDD de Campinas, 32525656. Enfim, voltando, eu tô aqui na VIP, a pessoa senta ali, ó, no sofá ali, numa avaliação comigo, e ela fala sobre alimentação. E se ela não fala, eu pergunto. Porque 80% do resultado do emagrecimento vem da alimentação e não da atividade física. Mas, Eduardo, você vende atividade física aí? Sim, eu vendo atividade física, mas eu não engano pessoas. A atividade física ela vai contribuir com o gasto calórico, mas eu não posso contar com esse gasto calórico para sair comendo o que eu quiser. Cachorro quente, lanche, milkshake, batata frita, não dá a conta não fecha. A conta não fecha. Eu fico em cima da esteira ali, meia hora, eu saio e dá para comer o quê? Eu brinco, né? Uma ameixa. Mas não dá para comer muita coisa. Então, eu ouço isso das pessoas frequentemente. Agora, deixa eu me defender, tá? A atividade física, realmente eu não posso apoiar nela para sair comendo o que eu quiser. Mas a atividade física melhora a força, melhora a resistência muscular, melhora o alongamento, melhora o equilíbrio, melhora a postura corporal, melhora o condicionamento físico, o condicionamento cardiovascular. Tem N benefícios e um deles é contribuir com o gasto calórico. Mas eu não posso contar com isso para sair comendo o que eu quiser. Mas enfim, voltando. A pessoa senta ali e ela fala para mim. Eu ouço das pessoas essas questões. E se eu não ouço, a pessoa não fala, eu vou investigando, cavucando para poder descobrir.
Entende o que eu estou falando? Então, assim, a pessoa, ela não tem muito parâmetro. Por isso que eu falo, eu não sou nutricionista. Mas eu me deparo com essas situações e eu vejo ali gaps na alimentação daquela pessoa. Eu pergunto, ou a pessoa fala, e eu vejo vários gaps ali na alimentação da pessoa. E aí, eu faço o quê? Eu encaminho para a nutricionista. Eu falo para ela ir à nutricionista. Entende? Sabe por quê? Porque é lá que ela vai resolver a questão dela. E ela vai conseguir emagrecer aqui, fazendo atividade física comigo. Por mais que eu já tenha estudado, tenha feito pós-graduação, eu não... Primeiro, que eu não posso. Segundo, que eu não me sinto à vontade, eu não me sinto... eu não tenho conhecimento suficiente para montar, para escrever um plano alimentar para uma pessoa. Mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de várias questões que envolvem a alimentação, como hábitos, comportamentos e atitudes. É disso que a gente está falando aqui. Esse é o nosso objetivo. Entender isso, cercar isso aqui para poder andar na direção do objetivo. E acabar desse negócio, acabar de ficar falando esse negócio de como pouco e não emagreço. Talvez não é como pouco, é como de forma inadequada. Como com a estratégia inadequada. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, olha só. Chegando nesse ponto aqui, eu começo a lembrar de algumas pessoas que eu acompanhei, né? Que relatavam isso, ou não relatavam isso, mas comiam pouco. Comiam pouco, realmente. Né? Pessoa, por exemplo, uma mulher, não tomava café da manhã. Ela não tomava café da manhã. Tá? Ela tinha o hábito de não tomar café da manhã. E aí, de tanto eu insistir, ela acabou decidindo ir à nutricionista. Foi, prescreveu um plano alimentar, e nesse gap, né, do dia que ela foi à nutricionista, até ela fazer atividade física, teve um intervalo, porque ela mudou de casa. E ela não pôde fazer atividade física nesse intervalo. Então ela ficou 2 semanas, 3 semanas sem fazer atividade física. Você acredita que ela ganhou massa muscular sem fazer atividade física? E emagreceu? Ajuste. Então olha só, o que a nutricionista fez? Ela colocou o café da manhã, então ela não está comendo menos, ela está comendo mais. Como é que é essa mágica, Eduardo? Calma que a gente vai falar. Calma que a gente vai falar. Uma outra pessoa que me procurou no meu programa de emagrecimento, um homem, empresário, trabalha com marketing digital, ele me procurou querendo emagrecer, estava muito acima do peso, e eu indiquei a Lígia, nutricionista, minha nutricionista, ela está lá no Instagram como Valim Lígia, né? Valim Lígia. E ele falou, cara, eu estou comendo mais. O que ela pediu para eu comer é mais, eu vou engordar. Eu falei, não vai, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Não vai engordar. Eu mesmo, né, ela prescreve minha alimentação. Eu mesmo tenho algumas dificuldades ali com o que ela prescreve. Né? Porque, por exemplo, no almoço eu quero que você coma 3 ovos. Cara, como 2, o terceiro é empurrado. Então não é comer menos, é comer certo. Comer de forma adequada. Tem uma pessoa que eu conheço há muitos anos, conheci ela no tatame, na época de que eu treinava, luta ainda, né? Mulher. E ela tinha um corpo bacana, assim, ela chegou num grau de definição muscular, mas ela queria mais definição muscular. E travou, bateu no muro, não ia. E ela, na época, começou a trabalhar uma nutricionista aqui na VIP. Uma nutricionista que atendia uma alimentação funcional, né? A metodologia dela era funcional. E ela decidiu procurar essa nutricionista e ela conseguiu chegar no ponto que ela queria de definição muscular. Você entende o que eu estou falando? E aí ela fez o quê? Ajustes na alimentação dela. Não é comer pouco, não é parar de comer, não é ficar em jejum. Não é isso. E uma outra pessoa que me procurou
Estava muito acima do peso, muito acima do peso. Ele emagreceu 26,7 quilos em 3 meses. Nem é bom emagrecer tudo isso de uma vez só. Eu não acho bacana. Mas no caso dele, tinha que ser assim, porque o médico estava desesperado, estava com pressão alta, não estava dormindo a noite direito, estava com apneia do sono. Enfim, várias questões, glicemia, colesterol, triglicérides. Ele tinha que ser rápido o processo. E aí a gente fez o processo ser um pouco mais rápido. E ele passou com essa mesma nutricionista que trabalhava com funcional. E é ajuste. Óbvio que ele tomava um pouquinho de cerveja assim, exageradamente, sabe? E a gente sabe que o álcool, depois da gordura, o álcool é o mais calórico. Então ela ajustou essa questão da bebida alcoólica, né, da cerveja, mas colocou alimentação e ele também percebeu, cara, eu vou comer mais, eu vou engordar? Não vai engordar. Então, não é comer pouco que vai resolver, é comer de forma adequada. Viu, Eduardo? Mas eu preciso falar um negócio aí. Sem comer eu já não consigo emagrecer, como é que comendo eu vou emagrecer? Calma, a gente vai falar sobre isso. Mas essa é uma desculpa, né? Para não fazer. Quando eu vejo o que eu tenho que fazer, eu falo, não vou fazer. Porque eu já não estou comendo e não estou conseguindo emagrecer, agora que eu vou comer tudo isso. Óbvio que não vai dar certo. Pela lógica, né? Não tem como dar certo isso. Calma. Viu? Eu fui lá na nutricionista que você passou. Mas ela passou muita comida pra mim, cara. Não tem como comer tudo aquilo. E outra coisa, comer tudo aquilo eu vou engordar. Eu vou engordar comendo tudo aquilo. Então essas são desculpas que as pessoas, elas dão. E tem lógica, né? Eu não acho que a pessoa tá maluca, né? Não é isso. Porque tem lógica. Cara, eu já estou comendo super pouco e não estou conseguindo emagrecer. Como é que eu vou comer mais e vou emagrecer? Não tem lógica. Eduardo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não lembro, eu magro, eu não lembro. Nunca consegui isso. Ok, lembra da estratégia? Muito provavelmente eu estava com a estratégia errada. Por isso que não estava dando certo. Agora vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is aqui. Eu como pouco e não consigo emagrecer. Como é que eu vou comer mais e vou conseguir emagrecer? Como é que funciona esse negócio aí? Vamos lá, vamos entender uma coisa. Quando eu como pouco, quando eu estou comendo bem pouco, ou estou fazendo jejum, ou estou fazendo low carb, né? Tem mais ou menos os mesmos efeitos. O meu corpo, ele entra num sistema de defesa, porque já não tem, né, o modo de segurança do computador, sabe? Não tem calorias, nutrientes, glicose, o suficiente para o meu corpo. Então o que eu vou fazer? Eu vou gastar mais calorias ou eu vou gastar menos calorias? Menos, né? Pois é. O que eu faço? Eu vou baixando o meu metabolismo, ou seja, cada vez gastando menos calorias parado. Então vamos imaginar, estou parado aqui sentado trabalhando no computador, estou gastando uma quantidade X de calorias. Quando eu faço atividade física, eu acelero o metabolismo e eu começo a gastar mais calorias aqui parado. Ok? Isso ao longo das semanas, eu vou cada vez mais aumentando o meu metabolismo e acelerando o meu metabolismo e gastando mais calorias parado. Quando eu não como, ou quando eu fico fazendo jejum, ou quando eu faço low carb, é o efeito contrário. Eu vou baixando o meu metabolismo, e cada vez gastando menos calorias parado. Imagina só, eu falei agora há pouco, né? Subo em cima de uma esteira, fico lá meia hora, quanto gasto de caloria? O que dá para comer com aquilo? Agora, imagina só, eu passar 6, 7, 8, 10 horas com o metabolismo acelerado, quantas calorias eu gasto? É muito mais do que com a atividade física. Entende? A atividade física, ela gasta mais caloria, não é na hora que faz a atividade física, é depois, com o metabolismo acelerado por horas.
Aí que está o ponto. Aí que está o pulo do gato. Agora, quando eu não estou comendo, meu metabolismo vai caindo. E quando eu começo a comer, principalmente a quantidade de carboidrato adequada, meu metabolismo começa a acelerar. E eu começo a gastar mais calorias parado. E tem um outro fator, que é importante entender. Low carb, né? Ou não comer, né? O jejum, ou comer bem pouco. Eu acabo ingerindo pouco carboidrato. E o carboidrato é a fonte de energia principal do nosso corpo para fazer atividade física e do nosso cérebro. Então, quando eu estou ali fazendo um treino de musculação, eu estou gastando o que aqui? Glicose. E para ter glicose, eu preciso comer o carboidrato. Se eu não comer o carboidrato, o que vai acontecer? Eu vou pegar proteína. Não, Eduardo. Eu vou gastar gordura. Não gasta. Não tem esse jeito que você está falando não funciona desse jeito. Isso não existe. Não tem como eu gastar gordura aqui para fazer um treino de musculação. Não é a fonte de energia. Gordura a gente utiliza numa intensidade de treino bem baixa. Então, estou fazendo uma caminhada bem leve aqui, bem tranquila. Ok, estou gastando gordura. Se eu começar a acelerar, eu começo a gastar cada vez mais glicose. Entende? E no treino de musculação, a intensidade é alta, é glicose. Não tem como utilizar a gordura como fonte de energia para fazer esse exercício. Óbvio que eu estou gastando gordura, mas não para fazer o exercício. Ok? E aí eu acabo utilizando proteína como fonte de energia. A proteína que devia estar construindo músculo, está sendo utilizada como fonte de energia. Não tem lógica, né? A proteína é muito mais cara biologicamente e muito mais cara financeiramente. Veja 1 quilo de carne e 1 quilo de arroz. Então não tem lógica. Isso aí não tem lógica. Tá claro como que funciona o negócio? Então, eu comendo, eu acelero meu metabolismo e começo a gastar mais calorias parado. E se eu frequentemente me alimento, eu não preciso acumular gordura. Não tem necessidade de acumular gordura. O meu organismo está sendo suprido por alimento o tempo todo. Que a gente chama de fracionar a alimentação. Ah, entendi. Agora eu entendi. Então, sem comer, já não emagreço. É uma desculpa. Já tiramos ela da frente. Né? A Nutri passou muita comida. Não vai dar certo isso aí. Entendeu, né? Essa desculpa também a gente já tirou da frente. Nunca consegui. Talvez porque eu estou fazendo essa estratégia. Estou fazendo a estratégia errada. Simples assim. A pessoa, muitas vezes, ela quer resolver tudo sozinha. Não, eu vou emagrecer sozinho, eu vou resolver isso sozinho. A pessoa já está comendo pouco. Aí sabe o que ela faz? Ela restringe ainda mais. Eu fui no Congresso de Medicina Integrativa e Ortomolecular e eu vi lá no palco nutricionistas e psicólogos falando sobre estudos. Todos eles falando a mesma coisa. Quanto mais eu restringo, mais compulsão eu gero. Trabalhar com restrição severa não funciona. Mas a pessoa, ela já está comendo pouco, ela não, vou restringir mais ainda. Vai funcionar, o metabolismo vai cair mais ainda. E eu começo a correr risco, né? Porque eu não estou me alimentando de forma adequada, eu não estou comendo a quantidade adequada de proteína, de gordura, de carboidrato, de vitamina, de mineral. Não é assim que resolve isso. Não é assim que resolve isso. Ah, mas eu entendi o que você está falando. Você está falando que tem que comer mais. Aí a pessoa decide, ela ouve isso, ela fala, então tá. E ela sai comendo mais, mas sem orientação nenhuma. Sem orientação nenhuma da cabeça. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. A pessoa estava fazendo uma restrição alimentar da cabeça dela. Aí ela resolve sair comendo o que ela acha que tem que sair comendo. Em quantidade e qualidade.
Não vai dar certo. Existe um profissional que estuda 4 anos na faculdade, depois mais especialização, pós-graduação, essa coisa toda, para fazer isso, que é o quê? Orientar um plano alimentar adequado, ajustado, que serve para mim. Se eu tiver um irmão gêmeos, não serve para ele, serve só para mim. É esse cara que eu preciso procurar. E eu indiquei a minha nutricionista aqui, a Lígia Valim. Lá no Instagram ela está como Valim Lígia. Ela me acompanha desde 93, antes de eu entrar na faculdade. Imagina. Então, não é assim que a gente resolve as coisas. Ou, tá, já entendi. Eu peguei a chave aí. Aí a pessoa faz o seguinte, ela vai na internet e começa a procurar dietas. Eu nem gosto desse nome dieta. Por quê? A dieta ela tem começo, meio e fim. Viu? Vai ter o aniversário do meu filho lá? Vamos? Não vou poder ir. Sabe por quê? Tô de dieta. Então quando você não tiver de dieta, você vai poder ir. Entende por que eu não gosto desse termo? Dieta tem começo, meio e fim. Não é legal. Eu tenho que ter um plano alimentar. Eu tenho que desenvolver um estilo de vida. Eu vou desenvolvendo. Estilo de vida não tem uma linha de chegada, né? Ah, cheguei, tenho um estilo de vida saudável. Não. É um estilo de vida que eu vou cada vez melhorando mais. Entende? Menos industrializado, menos glúten, menos lactose, mais fruta, mais legume, mais verdura. Eu vou, né? Desenvolvendo progressivamente. Então, Eduardo, mas eu estou aqui na internet pegando informação com você. Sim. E quando eu for pegar uma informação com alguma pessoa, eu tenho que saber quem é essa pessoa. Qual é a base de conhecimento que essa pessoa tem? Ela tem conhecimento? É uma pessoa skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas, vendo o resultado que eu quero acontecer na vida de outras pessoas? É isso? É sobre isso? Porque senão eu saio pegando, né, pinçando informações aleatórias e eu monto um Frankenstein que não vai me levar em lugar nenhum. Não tem como eu chegar em algum lugar com essas informações, porque é tudo aleatório, elas não se encaixam. Entende o que eu estou falando? Então vamos lá. Como que eu faço então, Eduardo? Vou voltar lá no começo. O que está acontecendo? Eu já entendi o que está acontecendo? Eu já entendi o que está acontecendo comigo. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Quando eu entendo o que está acontecendo comigo, fica tudo mais fácil, porque se eu já sei o que está acontecendo comigo, eu vou agir direto no ponto que precisa ser resolvido. Eu nunca fui numa nutricionista. Pronto, tá na hora de ir? É assim, eu acho que eu tô comendo pouco mesmo, sabe? Tô comendo pouco mesmo. Então, o que é comendo pouco? Né? É a quantidade ali, né, do prato. Ou a pessoa não toma café da manhã, almoça no meio da tarde e janta a hora que chega em casa. É um outro exemplo. Precisa ser ajustado. Isso, com certeza, está influenciando. Eduardo, mas a pessoa, deixa eu te falar, é assim, a pessoa come pouco e faz exercício e não emagrece. Pois é, por causa disso. É por causa disso. Eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando o que eu vejo acontecer. Eu contei casos de pessoas aqui. Pessoas que eu acompanhei. Pessoas que foram a nutricionista, fez um plano alimentar, começou a comer mais do que comia, emagreceu e ganhou massa muscular. Olha que loucura. Realmente, é contraditório. Eu sei. Desafia a nossa lógica, mas é assim que funciona. Agora, eu explicando fica mais claro por que funciona desse jeito, né? Tá. Vamos lá. 2 passos importantíssimos para esse momento. 2 passos importantíssimos. Levanta a mão aí. Eu não tomo café da manhã. Ou só tomo um café preto como uma torrada e saio correndo. Né? Praticamente não tomo café da manhã. Né?
A grande maioria das pessoas que eu atendo aqui, que senta aqui para falar comigo, não toma café da manhã ou toma um café da manhã muito pobre. Imagina, eu fico horas sem comer e aí não tomo café da manhã, sai para trabalhar direto. Aí algumas pessoas comem uma coxinha no meio do caminho, uma esfirra, ou espera chegar lá no trabalho para pegar alguma coisa para comer. Tá errado. Tá errado. Então, quem não toma o café da manhã, começa a tomar. Eu atendi uma pessoa que ela não conseguia comer de manhã. Ela não conseguia. Falei para ela, você vai pegar uma maçã e vai cortar ela em 4. Você consegue comer 1/4 da maçã? Não, 1/4 eu consigo. Então começa com 1/4. Depois 2/4. Depois 3/4. Depois uma maçã inteira. Depois uma maçã e um pedaço de uma banana. Depois a maçã e a banana inteira. Depois a maçã e a banana inteira. Mais um suco. Mais um ovo mexido. Entendeu? Vai incrementando. Você entende? Progressivo para ir ajustando o plano alimentar. Esse é o passo 1. Passo 2. Só almoço e janta. Tá. Precisamos fracionar. Comer mais vezes ao dia. Então, ó, café da manhã, dependendo do horário, né? Meio da manhã, almoço, meio da tarde, final da tarde e à noite. Eduardo, à noite? Pode comer à noite? Se eu faço atividade física à tarde, final da tarde ou à noite, eu tenho que repor as energias. Eu tenho que repor essa glicose dentro do músculo. Porque se eu não repuser, eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar a proteína para fazer glicose. Já falamos disso, né? Não, Eduardo, eu vou fazer com gordura. Não faz. A gordura, não tem como a gordura ser transformada em carboidrato de novo. Entende? A proteína, sim. Então, ó, vamos lá. Quem não está tomando café da manhã, começa desse jeitinho, começa pouquinho, começa dando um passo. E quem só almoço, só janta, ou às vezes só almoço, conheço pessoas assim, hein? Vamos fracionar. Eduardo, mas de uma refeição ou de 2 eu vou passar para 6? Não, passe para 3. Depois para 4. Depois para 5. Progressivamente. Tenho certeza que o resultado vai começar a aparecer. E se você procurar uma nutricionista, vai potencializar a velocidade desse resultado. Agora, tá aqui mais de 30 minutos comigo, não adianta ter esse conhecimento aqui na cabeça, contar no bar, contar no happy hour, contar no almoço de família. Tem que colocar em prática, fazer acontecer e começar a emagrecer de vez. Vem comigo, fica a dica. Valeu!